Bom dia, pessoal. Este vídeo será sobre o YouTube, na ótica da disciplina de Multimídia sobre IP da UFMG. Nele, vou contar um pouco da sua história, mostrar algumas ferramentas e uma breve explicação da codificação, com a colaboração da Renata. Vamos lá. O eclipse lunar é um fenômeno astronômico que Oi, ocorre Rafael, quando a o Lua que é você está ocultada fazendo? totalmente Oi, ou Renata. Estou parcialmente pela assistindo um sombra da vídeo Terra, sobre eclipse lunar. sendo visível Mas a ao olho memória nu. do seu computador não está Isso cheia? ocorre sempre que o Sim, Sol, mas a estou Terra assistindo pelo e a YouTube. Lua Você se conhece? encontram próximos Ah, ou sim, é aquela imperceptivelmente. plataforma que Obstante, assistimos vídeos na internet. Isso mesmo. E você sabe como funciona? Não, você pode me explicar? Bom, para te explicar, eu vou te contar um pouco da história. O YouTube é uma plataforma web que foi criado em 2005 por três amigos universitários da Califórnia, inicialmente com a intenção de compartilhar vídeos de fabricação própria e compartilhamento entre pessoas próximas. Ele permite que seus usuários façam upload e compartilhem seus vídeos para várias pessoas simultaneamente, sem precisar baixar para seu dispositivo pessoal. Mas eles nunca imaginariam que se tornaria a plataforma mais usada no mundo, o que logo no primeiro ano de funcionamento chamou a atenção de grandes empresas, inclusive do Google, que o comprou em 2006 por 1,65 bilhão de dólares. Desde o início do crescimento do YouTube foi muito acelerado. Por exemplo, o número de vídeos vistos por dia em 2007 foram de 200 milhões. Em 2012, 5 anos após, já foram de 4 bilhões. E em 2017, perto de 5 bilhões. Portanto, o YouTube gera uma grande quantidade de tráfego nas redes. Pensando em não perder a qualidade do serviço, como cortes no vídeo, ou seja, paradas sofridas pela reprodução, problema causado pela instabilidade na conexão do usuário com a internet, diminuindo a largura de banda, tempos de resposta aumentado, pacotes perdidos. Para resolver entre esses e outros, o YouTube resolveu utilizar o protocolo Dash, Streaming Adaptável Dinâmico sobre HTTP, que consiste em ter várias versões do mesmo vídeo em diferentes resoluções, ou seja, diferentes formatos de vídeo encontrados em seus servidores. A ideia é continuar mudando o formato enquanto ele está sendo visualizado. Isso se houver mudanças nas condições de rede. O YouTube se adapta de acordo com as condições da rede. Como esse vídeo, nele temos vários formatos, desde 8K até o 144. E se você deixa ele em automático, ele vai se adaptando à sua largura de rede utilizada no momento. Aqui temos ele em 8K. Você vê que ele já demora a carregar. No momento ele não consegue carregar de tão pesado que está, a rede não suporta. Vamos reduzir para 4K. A rede no momento também não suportou. E vamos baixar para 488. Você vê que ele perde um pouco da resolução, mas funciona sem travar. Essa foi uma das soluções que o YouTube encontrou para não perder a qualidade. Outra solução importante foi a aquisição do Google em 2010 do desenvolvimento do VP9, que em 2013
publica uma versão atualizada do formato WebM, com suporte para VP9, em conjunto com o áudio OPS, que passa a ser utilizado no YouTube, com redução de até 50% na compressão de dados em comparação com o MP4. Em 2015, a Google, a Amazon, Cisco, Intel, Microsoft, Mozilla e Netflix fundam a Alliance for Open Media para o desenvolvimento do AV1, que é um formato de codificação de vídeo aberto e livre de royalties. Como o VP9, mas diferente do H.264 AVC e HEVC, o AV1 tem um modelo de licenciamento livre de royalties que não impede a adoção em projetos de código aberto. O AV1 é um formato tradicional de transformação de frequência, baseado em bloco com novas técnicas, com base no VP9 do Google. O AV1 incorpora técnicas adicionais que fornecem principalmente aos codificadores mais opções de codificação para permitir uma melhor adaptação em diferentes tipos de entrada. No particionamento, o conteúdo do quadro é separado em blocos adjacentes do mesmo tamanho, chamados de superblocos, semelhante ao conceito de macrobloco. Os superblocos têm formato quadrado e podem ter 128 por 128 ou 64 por 64 pixels. Os superblocos podem ser divididos em blocos menores de acordo com diferentes padrões de particionamento. O padrão de divisão de 4 vias é o único padrão cujas partições podem ser subdivididas recursivamente. Isso permite que os superblocos sejam divididos em partições tão pequenas quanto 4 por 4 pixels. O diagrama de particionamento do superbloco AV1 ele mostra como os superblocos 128 por 128 podem ser divididos em blocos de 4 por 4. Como casos especiais, blocos 128 por 128 e 8 por 8 não podem usar divisões 1 por 4 e 4 por 1, e blocos 8 por 8 não podem usar divisões em forma de T. A predição, o AV1 executa o processamento interno com maior precisão, 10 ou 12 bits por amostra, o que leva a melhoria da compressão, devido a erros de arredondamento menores nas imagens de referência. As previsões podem ser combinadas de maneiras mais avançadas do que uma média uniforme em um bloco, previsão composta, incluindo gradientes de transição suave e nítida em diferentes direções, bem como máscaras implícitas que são baseadas na diferença entre os dois preditores. Isso permite a combinação de duas predições inter ou uma predição inter e intra a ser usada no mesmo bloco. Um quadro pode fazer referência a 6 em vez de 3 dos 8 buffers de quadro disponíveis para inter, predição temporal, enquanto fornece mais flexibilidade na bipredição. As ferramentas Warper Motion e Global Motion em AV1 visam reduzir a informação redundante em vetores de movimento, reconhecendo padrões decorrentes do movimento da câmera. Eles implementam duas ideias que foram tentadas para serem exploradas em formatos anteriores, como, por exemplo, MPEG-4 ASP. Embora com uma nova abordagem que funciona em 3 dimensões, pode haver um conjunto de parâmetros de distorção para um quadro inteiro oferecido no fluxo de bits, ou os blocos podem usar um conjunto de parâmetros locais implícitos que são calculados com base nos blocos circundantes. Os quadros de troca S-frame são um novo tipo de interquadro que pode ser previsto usando quadros de referência, já codificados de uma versão de alta resolução do mesmo vídeo, para permitir a troca para uma resolução mais baixa
sem a necessidade de um quadro-chave completo no início de um segmento de vídeo, no caso de uso de stream de taxa de bits adaptável. A predição intra consiste em prever os pixels de um dado bloco usando apenas as informações disponíveis no quadro atual. Na maioria das vezes, as previsões intra são construídas a partir dos pixels vizinhos, acima e à esquerda do bloco previsto. O preditor DC constrói uma previsão calculada à média dos pixels acima e à esquerda do bloco. Os preditores direcionais extrapolam esses pixels vizinhos de acordo com o ângulo especificado. O preditor TrueMotion foi substituído por um preditor Pyth, que olha a diferença do pixel conhecido no canto esquerdo acima para o pixel diretamente acima e diretamente à esquerda do novo. Então escolhe aquele que fica na direção do gradiente menor como preditor. Um preditor de paleta está disponível para blocos com muito poucas cores, como algum conteúdo de tela do computador. Correlações entre a luminosidade e a informação de cor agora podem ser exploradas por um preditor para blocos de croma, que é baseado em amostras do plano Luma, a fim de reduzir os limites visíveis ao longo das bordas dos blocos interpreditos, uma técnica chamada compensação de movimento de blocos sobreposto, o OBMC, pode ser usado. Isso envolve estender o tamanho de um bloco de modo que ele se sobreponha aos blocos vizinhos, de 2 a 32 pixels, e mesclar as partes sobrepostas. A transformação de dados. Para transformar o erro remanescente após a predição para o domínio da frequência, os codificadores AV1 podem usar DCTs quadrados, 2 por 1 por 1, 2 e 4 por 1, 4 retangulares, bem como DST assimétrico, para blocos em que se espera que a borda superior ou esquerda tenha um erro menor graças à previsão de pixels próximos, ou escolha não fazer nenhuma transformação. Ele pode combinar duas transformações unidimensionais para usar diferentes transformações para dimensões horizontal e vertical. Na quantização, o AV1 tem novas matrizes de quantização otimizadas. Os 8 conjuntos de parâmetros de quantização que podem ser selecionados e sinalizados para cada quadro, e agora tem parâmetros individuais para os 2 planos de croma e podem usar previsão espacial. Em cada novo superbloco, os parâmetros de quantização podem ser ajustados, sinalizando um deslocamento. Os filtros. Para o passo de filtragem em malha, a integração do filtro passa-baixo do TOR e o filtro de direcionamento de Dalla foi proveitosa. A combinação excede os resultados de usar os filtros originais separadamente ou em conjunto. É um filtro de substituição condicional direcionado pela borda que suaviza os blocos com força configurável, aproximadamente ao longo da direção da borda dominante para eliminar artefatos de toque. Há também o filtro de restauração de looping, baseado no filtro de Wiener, e filtros de restauração autoguiados, para remover artefatos de desfoque devido ao processamento do bloco. A síntese melhora a codificação de sinais ruidosos usando uma abordagem de codificação de vídeo paramétrica. Devido à aleatoriedade inerente ao ruído de film grain, esse componente de sinal é tradicionalmente muito caro para codificar ou sujeito a ser danificado ou perdido, possivelmente deixando sérios artefatos de codificação como resíduo. Esta ferramenta contorna esses problemas usando análise e síntese, substituindo partes do sinal por uma textura sintética, visualmente semelhante, com base apenas na impressão visual subjetiva em vez de semelhança objetiva. Ele remove o componente granulado do sinal,
analisa suas características não aleatórias e, em vez disso, transmite apenas parâmetros descritivos ao decodificador, que adiciona de volta um sinal de ruído sintético pseudo-aleatório, moldado após o componente original. É o equivalente visual da técnica de substituição do ruído percentual usada em AC3 e AAC. Na codificação de entropia, o codificador de entropia de Dalla, um codificador aritmético não binário, foi selecionado para substituir o codificador de entropia binária de VP9. O uso de codificação aritmética não binária ajuda a evitar patentes, mas também adiciona paralelismo de nível de bit a um processo serial, reduzindo as demandas de clock em implementações de hardware. Isso quer dizer que a eficácia da codificação aritmética binária moderna, como está sendo abordada, usando um alfabeto maior do que o binário, portanto maior velocidade como codificador de Huffman, o AV1 também ganhou a capacidade de adaptar as probabilidades do símbolo no codificador aritmético por símbolo codificado em vez de por quadro. Bom, finalizando, nós temos a comparação do OPS em relação à qualidade e à taxa de bits. A gente vê que o OPS tem uma alta qualidade em comparação com os outros e o antigo AACC do MP4. Em comparação às taxas de bits e latência, o OPS tem a latência praticamente zero. E podemos concluir que ele não é necessário uma latência zero no caso do YouTube para assistir vídeo, porque não é sob demanda. E assim finalizamos esse vídeo. Muito obrigado.